Quando eu era criança, a minha mãe chamava uma vez, duas vezes, três vezes. Às vezes ela chamava para tomar banho, para jantar, mas a brincadeira estava tão boa que a gente fazia de conta que não estava ouvindo. E aí ela ia muito delicadamente, pegava a gente pela orelha, eu e mais 7 irmãos, pegava a gente pela orelha, bastava pegar um, e era o mais velho. Todos saíam correndo para ninguém sofrer o dano da puxada de orelha, que era valente. E aí nós crescemos assim, de puxão em puxão, nossa orelha ficou grande e nós mal ouvidos, muitos de nós mal ouvidos. E graças a Deus meus irmãos estão todos no Evangelho, graças a Deus pelos puxões de orelha da minha mãe. Meus irmãos, hoje nós, já grandes, temos sido chamados por Deus para a santificação, para ficar em casa, para o quarto secreto da oração e da santificação. Deus tem nos chamado, nos chamou tanto, mas nesses dias tem puxado a nossa orelha. E nós estamos trancafiados em casas, e o que nós podemos fazer de melhor é estudar a palavra de Deus, ver o que Deus fez e o que Deus pode fazer hoje e o que Deus fará amanhã. A palavra de Deus tem tudo isso. É parabólica e profética. E nos instrui. Então, em Mateus capítulo 6, verso 33, o Senhor diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Um dia, Jesus foi à casa de Lázaro. Marta estava fazendo a comida e reclamou porque Maria estava sentada aos pés do Senhor. E Jesus disse: Marta, Marta, uma coisa só é importante, é necessária. Maria escolheu a melhor. Nós, hoje, por força, temos que ficar em casa. Aproveitemos, escolhamos o melhor. A reflexão bíblica, a meditação e a oração. Vamos construir muito mais orando do que jamais construímos com as nossas ações. Eu quero, para exemplificar o reino de Deus, usar o testemunho do rei Ezequias. O rei Ezequias viveu no século VIII a.C. e viveu até os 697 em Jerusalém. Foi rei de Judá. E ele era filho de Acais, que foi um mau rei, neto de Jotão, que foi um bom rei, e bisneto de Uzias, que foi um rei melhor ainda. Então ele tomou o exemplo bom do rei Davi, do rei Uzias, do rei Jotão, e não seguiu o exemplo ruim do seu pai Acais. Ele foi um homem que Deus usou para implantar o seu reino. E ele trabalhou desde os 25 anos, e logo que chegou no reino, já foi tomando providências para aproximar o seu povo de Deus. Essa é a sua meta, o seu objetivo é aproximar o povo de Deus do Senhor. E ele conseguiu. Vejamos qual foi o trabalho que ele fez para conseguir aproximar o povo de Deus, do Deus que é Deus eterno, que é Deus de Israel, que é Deus de todo aquele que crê. Vejamos o trabalho de Ezequias. A história do rei Ezequias está escrita nas segundas crônicas dos reis de Israel, capítulo 29 e 30, e é onde nós vamos basear nossa reflexão. E também no segundo livro dos reis, capítulo 18. Você pode depois ler e vai enriquecer muito
os seus conhecimentos e a sua fé. Mas qual foi o trabalho que Ezequias fez que nos ajuda muito? Ele abriu as portas da casa do Senhor. Veja, 2 Crônicas 29, 3, diz a palavra de Deus. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Esse trabalho dele, o zelo com a casa de Deus, restauração das portas da casa do Senhor, abrir as portas da casa do Senhor. Isso é importante porque ele estava com o coração aberto. Quando ele abre ali as portas da casa do Senhor e restaura as portas, ele mostra que o coração já estava aberto. O coração já era do Senhor. Já tinha atendido o chamado de Deus, Deus já tinha entrado na vida dele e ele assume, encarna, ele faz o trabalho, faz o papel da palavra de Deus, bota em prática. Mas ele também reuniu os sacerdotes e os levitas. Verso 4 diz: trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, o Senhor Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia. Então ele reuniu os sacerdotes. Todo o povo de Deus hoje é nação sacerdotal. Todos somos sacerdotes. E a palavra de Deus nos reúne dentro de nossas casas, nos chama a atenção. E a ordem é: tira a imundícia da casa do Senhor. A casa do Senhor somos nós. Então temos que nos limpar, fazer uma purificação. Álcool gel não resolve. Álcool gel não resolve. Tem que ser o sangue de Jesus. Tá certo? Mas aí ele tirou as imundícias do santuário. Verso 5. Também ele leu a história na perspectiva divina. Veja o verso 6, que diz assim: porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus e o deixaram. Desviaram seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. A casa do Senhor estava em ruínas. O templo de Salomão o templo que Salomão construiu estava em ruínas. Então ele lê a história na perspectiva divina. Ele faz uma aliança com o Senhor. O verso 10 diz assim: agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Ele faz uma aliança com Deus. E são os feitos de Ezequias que nós devemos copiar. Fez uma aliança com o Senhor. Então, baixe sua cabeça, se ajoelhe, faça uma aliança com Deus. Peça perdão, comece de novo. Mas ele lembrou também a poderosa vocação do Senhor. O Senhor, no seu poder, no seu alto e sublime trono, nos vocacionou. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Deus nos chamou, Deus nos vocacionou. Mas também ele promoveu e praticou a santificação. Nos versos 12 a 19, nós lemos na palavra de Deus e acompanhe na sua Bíblia. Abra a sua Bíblia e acompanhe. Diz a palavra de Deus: então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos coatitas, dos filhos de Merari, Quis, filho de Abde, e Azarias, filho de Jealelel. Dos Gersonitas, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. Dos filhos de Elisafã, Siri e Jeuel. Dos filhos de Asaf, Zacarias e Matanias. Dos filhos de Emã, Jeuel e Simei. Dos filhos de Gedutum, Semaías e Uziel. Congregaram a seus irmãos, santificaram-se
e vieram segundo a ordem do rei pelas palavras do Senhor para purificarem a casa do Senhor. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar e tiraram para fora ao pátio da casa do Senhor toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para levarem fora ao ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês, ao 8º dia do mês. Vieram ao pórtico do Senhor e santificaram a casa do Senhor. Em 8 dias, e no 16º dia do mês, acabaram. Então foram ter com o rei Ezequias no palácio e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a mesa da proposição com todos os seus objetos. Também todos os objetos que o rei Acais, no seu reinado, lançou fora na sua transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Então, o Ezequias não brincou de fazer o trabalho, ele fez o trabalho necessário, ele promoveu e praticou a santificação. Ele estava lá conferindo, e Deus o abençoou muito por isso. Também ele estabeleceu o culto a Deus com os elementos da sinceridade, novo nascimento e arrependimento. Vejamos a palavra de Deus nos versos 20 ao 30 de 2 Crônicas 29. Diz a palavra de Deus: então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade e subiu à casa do Senhor. Mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes, como oferta pelo pecado a favor do reino, do santuário e de Judá. E aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Mortos os novilhos, os sacerdotes tomaram o sangue e o aspergiram sobre o altar. Mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Também mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Para oferta pelo pecado, trouxeram os bodes perante o rei e a congregação e puseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes os mataram e com o sangue fizeram oferta pelo pecado ao pé do altar, para expiação de todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e oferta pelo pecado por todo Israel. Também estabeleceu os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes e harpas, segundo o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, do profeta Natã. E por quê? Este mandado veio do Senhor por intermédio de seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. Deu ordem a Ezequias que oferecesse um holocausto sobre o altar. Em começando o holocausto, começou também o cântico ao Senhor, com as trombetas, ao som dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico e as trombetas soavam. Tudo isto até findasse o holocausto. Tendo eles acabado de oferecer o sacrifício, o rei e todos os que se achavam com ele prostraram-se e adoraram. Então o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. Eles o fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Então, conforme lemos, Ezequias promoveu e praticou a santificação. Ele estava lá com eles na hora do sacrifício, na hora dos cânticos. Veja que o culto, ele parece com os cultos que nós fazemos. A música, a boa música entre nós. E há também sacrifício, a oferta, a entrega de vidas. Precisamos entender que estamos entregando nossas vidas, morrendo,
Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz é morrer. É morrer. Batizar-se é morrer e ressuscitar com Cristo. Aquele que morreu com Cristo vai ressuscitar com Cristo. Então, o que Ezequias faz ali naquele culto, que ele apresenta a Deus ali, aqueles animais que são mortos, são as pessoas. Eles representam as pessoas ali. E é por isso que as pessoas colocam a mão em cima da cabeça do animal que está sendo imolado. O rei, os sacerdotes, os levitas, estão todos sendo purificados. A casa de Deus está sendo purificada. E isso é morte e novo nascimento. Isso é arrependimento, são os elementos do culto verdadeiro que prestamos a Deus. Ele estabelece o culto a Deus com os elementos da sinceridade, o novo nascimento e o arrependimento. Então, esse é o trabalho de Ezequias. E Deus tem nos abençoado em casa, porque estamos aprendendo tudo que Deus tem feito por nós. Tem coisas muito, muito grandes e aproveitáveis nesse contexto de Ezequias. E eu quero compartilhar aos irmãos também o que me agrada nesse texto, o que me agrada muito nesse texto. Primeiro, a disposição do rei para seguir a Davi, para seguir o certo, para seguir Uzias e Jotão, que foram seus avós, em vez de seguir Acais, que foi seu pai. Então, a disposição dele para seguir a Davi. Também a atenção dos sacerdotes e levitas. Os sacerdotes e levitas, os cantores e aqueles que faziam os sacrifícios, eles estavam ali prontos para obedecer ao rei. Mas também me agrada a disponibilidade do povo. O povo está disponível ao rei. E o rei transita entre eles. Há uma unidade entre o rei, os líderes e o povo. Isso é uma coisa de Deus. Coisa de Deus. Eu vejo isso também na nossa igreja, em Jardim Maranguape. E louvo a Deus pela vida de vocês. Espero que seja cada dia mais unânime, que haja cada vez mais unidade. Mas também me agrada a alegria que acelerou os trabalhos. No verso 36, nós lemos assim: Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque subitamente se fez esta obra. Então, a alegria acelerou os trabalhos. Deus estava presente e a alegria do Senhor é a nossa força. O trabalho foi acelerado. E também o importante trabalho da mídia. Você vai ler depois, capítulo 30, versos 1 a 10. Eu estou muito contente com o trabalho de Rafaela, com o trabalho dos irmãos que estão fazendo os áudios e mandando os textos, elaborando os cultos. Isso é muito, muito belo. E tinha todo um contexto de mídia na época de Ezequias. Se você ler o capítulo 30, dos versos 1 a 10, fala dos correios, como eles foram ágeis em levar para todas as tribos, para todas as casas, as famílias. Todos receberam a informação. Então, o trabalho da mídia é muito importante. E então Deus trabalhou na vida dele e nós podemos aprender muito com tudo isso. E eu estou contente em estar com vocês nesse tempo em que estamos longe, mas perto, bem perto. O capítulo 30 de 2 Crônicas trata, a princípio, dessa mobilização dos correios, da carta do rei. O rei manda carta para o povo, para convocação, convocando o povo para a Páscoa, e eles têm que adiar a festa, porque há pouca gente na cidade para fazer a festa. É preciso que venham de todas as tribos. Tem que ser uma festa grande, não pode ser uma festa pequena. Israel está quebrantado, está feliz, está voltando para Deus, então tem que ser muita gente. Aí o rei
adia a festa, porque tem pouca gente, e também porque tem poucos sacerdotes, os sacerdotes não se santificaram a tempo, e aí o rei, ele adia a festa por um mês inteirinho. Não sei se parece com o que está acontecendo aqui. Em abril, agora em abril, né, o dia 12 é o dia da Páscoa. Só que a gente não vai comemorar nada nesses dias. Estamos distantes, estamos longe do templo. Não vamos fazer o culto da ressurreição, como muitas igrejas fazem. Não vamos fazer alusão a isso, como muitas igrejas fazem. Mas nós vamos falar sobre a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, de casa mesmo. Mas há um adiamento da festa com todo mundo junto. É o que acontece lá em Israel. O povo não está ali e ele vai ter que adiar, vai ter que postergar. Então, mas é isso que acontece, né? É isso que acontece com Israel. E é interessante, meus irmãos, que o rei, ele, na sua revolução, porque essa é uma revolução de santificação, de purificação do povo, de jogar fora as imundícias do templo e do coração, a prevaricação, que é desvio de função. O povo de Deus não estava funcionando como o povo de Deus, então não estava adorando a Deus em espírito e em verdade. Então essa é a revolução de Ezequias. E aí, para isso, Ezequias, ele prega, ele faz o seu sermão. No capítulo 29 nós temos o sermão para os sacerdotes e levitas, de 5 a 11. Você pode ler também para a sua meditação e para o seu crescimento, para a sua edificação. O sermão para os sacerdotes e levitas, 29, de 5 a 11. Também ele faz a carta para a conversão de Israel. Eu quero ler essa carta para a nossa conversão. A partir do verso 6 do capítulo 30 até o 9, diz assim: Partiram os correios com as cartas do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandato do rei, dizendo: Filhos de Israel, voltai-vos ao Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, para que ele se volte para o restante que escapou do poder dos reis da Síria. Não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que prevaricaram contra o Senhor Deus de seus pais, pelo que os entregou à dissolução, à desolação, como estás vendo. Não endureçais agora a vossa cerviz, como vossos pais. Confiai-vos ao Senhor, e vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre. E servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque, se vós vos converterdes ao Senhor vosso Deus, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos e tornarão a esta terra. Porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a ele. Irmãos, essa palavra de Ezequias está parecida com a palavra de Paulo: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Ele está dizendo que se o povo se convertesse, os que estavam no cativeiro voltariam. Deus traria os que estavam no cativeiro, os que estavam desviados, os que estavam longe, Deus traria de volta. Então essa é uma promessa que Ezequias está fazendo, Deus está fazendo através de Ezequias, o sermão dele, para a conversão de Israel. E é uma promessa que a palavra de Deus tem para nós. Se nós nos convertermos, nossa casa também virá. Ainda há no capítulo 30 um fato que evidencia a graça na vida de Ezequias, a graça de Deus. É que chegaram uma multidão do povo das tribos de Efraim, Manassés, Issacar e Zebulon, e chegaram sem ter feito a devida purificação. Chegaram atrasados e comeram a Páscoa.
não estavam purificados como está escrito, como está ordenado. E por isso, Ezequias orou pedindo a Deus por eles, para que a mão de Deus não pesasse sobre eles. E a oração de Ezequias está escrita no verso 18. E ele diz assim: o Senhor, que é bom, perdoe a todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. Aí diz o texto, verso 20, ouviu o Senhor Ezequias e sarou a alma do povo. Os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém celebraram a Páscoa, a festa dos pães ázimos, por 7 dias. Depois eles prorrogaram por mais 7 dias e se alegraram. E muita gente comeu. E foi muita festa. Tinham feito 7, depois mais 7, e tudo era alegria naquele dia. Diz o verso 25: alegraram-se toda a congregação de Judá, os sacerdotes, os levitas e toda a congregação de todos os que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que habitavam em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não houve coisa semelhante em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A sua voz foi ouvida e a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. Meus irmãos, que coisa linda esse texto. Como é bom meditar na palavra de Deus. E o que fica para nós é o conhecimento, a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, a alegria do Senhor que nos dá força, que nos fortalece. E podemos pensar no que fizemos, nas consequências, mas também na solução. A solução de Deus é a purificação e a reconciliação. Que Deus se agrade de nós, nos abençoe nesses dias de quarentena e nos faça refletir e amar cada dia mais a sua boa palavra e nos faça crescer. Deus abençoe os irmãos. Grande abraço em todos e quando estivermos juntos festejaremos mais. Mas já nos cabe hoje a festa. Deus abençoe a todos.